Igreja Cristã Maranata está presente em nações de todos os continentes do planeta. Igrejas de países nas 3 Américas, Europa, África, Ásia e Oceania, conectadas pela mesma doutrina, pela direção do Espírito Santo de Deus e unidas pela Palavra Viva. Irmãos de todas as partes do mundo participam de um mesmo culto, em conjunto, no mesmo corpo e no mesmo Espírito. Através do sistema de transmissão, os membros da Igreja Cristã Maranata de todo o planeta vivem um momento de unidade e comunhão, como viveram os hebreus na saída do Egito e os discípulos com o Senhor Jesus na véspera de sua morte na cruz do Calvário. Pessoas de todas as partes do mundo têm sido alcançadas pelo Evangelho eterno e pela mensagem da breve volta do Senhor Jesus. Eu cumprimento a todos com a paz do Senhor Jesus e quero dirigir a minha saudação especialmente aos nossos irmãos que estão em todas as partes, em todos os países, no exterior e também no Brasil, porque esta apresentação será dirigida aqui aos nossos irmãos, às nossas igrejas e a tantos quantos estiverem participando conosco neste informativo que iremos transmitir aqui a respeito da obra do Senhor em todos os lugares onde ela está estabelecida. Eu saúdo então a todos com a paz do Senhor Jesus. Quero convidar agora para um momento de oração. Nós vamos iniciar esta apresentação invocando a presença de Deus através do clamor pelo sangue de Jesus. Mesmo em pé, como estamos, oremos ao Senhor nosso Deus. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós clamamos a Ti, pelo poder que há no sangue do Senhor Jesus, e suplicamos a Tua bênção, Senhor, sobre nós durante toda a apresentação destes testemunhos relacionados à Tua obra, em todos os lugares onde o Teu Espírito Santo tem encontrado um lugar no coração daqueles que buscam a Tua face. Abençoa, Senhor, para que todo esse testemunho venha servir de edificação espiritual para a glória do Teu santo nome. Nós oramos a Ti e bendizemos o Teu nome, em nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém. Antes de dar início à nossa programação, nós iremos ter a apresentação aqui de um louvor ao Senhor, para entoarmos esse louvor ao nosso Deus, e logo em seguida estaremos então apresentando alguns vídeos de informações ou relatórios de pastores nossos e ungidos em vários países do mundo relacionados ao trabalho da escola bíblica entre os jovens nas suas igrejas no exterior. Vamos então uma pequena pausa para um louvor ao nosso Deus e logo em seguida.
Deus, louvado seja o nome do Senhor. Nessa transmissão especial, estão aqui ligados a nós, em conexão direta com a central de transmissão da Igreja Cristã Maranata. Nós estamos ligados a vários fusos horários dos nossos irmãos na América do Norte, América Central, América do Sul, e também na Europa e na África. E possivelmente alguns irmãos também lá na Ásia Central. E o nosso primeiro testemunho que será dado aqui vem de um pastor ligado a nós lá na Índia. É o pastor Aristotle Sadak. O pastor Aristotle, ele vive na Índia, é ligado a nós, em comunhão conosco já há muitos anos, lá na igreja em Jamshedpur, que fica lá no estado de Jharkhand, no nordeste da Índia. Ele vai dar uma palavra introdutória aqui, relatando o trabalho bíblico, o trabalho do estudo bíblico na sua igreja com relação aos jovens. From Maranatha Church, India. I'm thankful to God Almighty and also Pastor Chedoji and Pastor Gilson for giving me this opportunity to share about a few things about the Indian Sunday school. And usually in our Sunday schools, the young people and the children used to teach them Bible verse by verse, and sometimes we used to give them like this question and answers. We used to say the how many books in the Bible, and then like this, and as we say, who is Jesus? So like this, we used to give them question and answers, and also we used to the young people. Few of them are not interested to come to the Bible school, I mean the Sunday school to study, but most of them are very much interested to study verse by verse. But one important thing and the difficult thing is that we don't have any printed booklet or material for the Sunday school. This is our criticism, but otherwise all other things is okay. So we need the materials, then please pray for the material, then God will provide the material, then our young people, we may be able to teach them God's word more fluently and clearly, so they may keep, and they may be future church planters and future pastors for all our Maranatha churches in India and Asian countries. Thank you so much. May God bless you. Amém. Muito obrigado ao pastor Aristotle Sadak, da Índia, que nos deu esse brilhante relatório do trabalho que ele realiza com os jovens da igreja, envolvendo os jovens no estudo bíblico da palavra do Senhor. Isso é muito maravilhoso para nós. E nós agora vamos passar para o momento. Os irmãos puderam ouvir na gravação um pequeno barulho. A igreja fica próxima a um aeroporto, então realmente coincidiu de algum avião estar passando por perto. Mas glória a Deus, sem nenhum problema, deu para entender perfeitamente. Vamos então agora para o nosso segundo testemunho. E esse segundo testemunho, ele vem lá da África Ocidental, lá é de Gana. Gana é um país da África Ocidental, cujos pastores estão ligados a nós através da comunhão com o Senhor já há muitos anos, cerca de 15 anos. E esse testemunho virá agora do nosso pastor, o pastor Emmanuel Sawiri. Ele é da igreja de Accra, capital de Gana. E nós vamos ouvir então o vídeo relacionado a esse testemunho do nosso pastor Emmanuel Sawiri de Gana. The youth in Accra and Tachima are always happy to listen to the Sunday Bible School teachings, especially during the lockdown in Ghana. And after the lockdown, it was their only source of hope during the lockdown, since schools were also closed and they couldn't come out. You know, they loved the teachings very well. There were testimonies of healings taking place whilst watching the teachings. One of the youths introduced his parents to the Bible school teachings, which he watched on his phone every Sunday. And through that, his parents, who didn't want to know about Jesus, are now saved, and now they are attending church in our church here in Accra. It was a very, very, very big testimony here. There was one testimony where a youth also introduced his drug addict and alcoholic friend to watch the teachings, the Sunday teachings, and he also got saved. And he doesn't even drink or take drugs again.
he gave his life to Jesus. He was saved out of the Bible, the Sunday Bible school teachings. Now the youth are much involved in reading and learning about the Word of God here as a result of the Sunday Bible school teachings. And it's very encouraging for us to see the youth very, very involved in the Sunday school Bible teachings. And some of them don't have Bibles, and they requested for Bibles from us. And we told the presbytery about the need for Bibles for these youths. And the presbytery in Brazil helped us acquire many Bibles to distribute to these youth. And now the youth have their own Bibles by the grace of God and by the help of the presbytery in Brazil. Now they have their own Bibles which they read and they study to learn the Word of God. Amém. Uma palavra muito boa, dada pelo nosso pastor, Emmanuel Sawiri. Ele citou também a cidade de Techiman, que fica ao norte de Gana, onde ali em Techiman nós temos um instituto bíblico, que por coincidência já se chamava Instituto Bíblico Maranata. E esse instituto bíblico fica exatamente numa rua que o prefeito da cidade colocou o nome de Rua Maranata. É mais um motivo de glorificarmos ao Senhor. E é interessante que nesses testemunhos que estamos passando para os irmãos da África, relacionados à África, nós tivemos aqui um testemunho em língua inglesa e nós teremos também em língua francesa e língua portuguesa. Então nós estamos com a obra do Senhor muito bem estabelecida em vários países de várias línguas na África, inclusive língua espanhola, como é o caso da Guiné Equatorial. Então, com essas informações, nós iremos dar prosseguimento ainda dentro do continente africano. E agora nós vamos ter o nosso terceiro vídeo, que é o vídeo que vem da informação do pastor José Eduardo. José Eduardo é onde está ali em Angola, na igreja de Luanda, capital de Angola, onde nós temos ali a obra do Senhor estabelecida já há quase 30 anos. De maneira que o pastor José Eduardo vai nos dar a informação relacionada ao trabalho dos jovens naquela igreja. Um país onde nós temos ali 3 a 4 igrejas em cidades diferentes de Angola. E apesar das dificuldades com relação ao evangelho, a propagação do evangelho, muitas restrições, a obra tem crescido naquele país, em Angola. O pastor José Eduardo, em língua portuguesa, vai falar para nós sobre o trabalho dos jovens. Pastor José Eduardo, a paz do Senhor Jesus. Paz do Senhor, amados. Saúdo toda a igreja no Brasil. Sou José Eduardo da Fonseca, pastor em Angola, e gostaria de afirmar aqui que a igreja em Angola tem sido privilegiada com o apoio por parte dos nossos irmãos aí do Brasil. E, afinal, somos um corpo. Amados, como exemplo, cito o trabalho dos jovens em Angola relativo ao estudo da EVD. Este trabalho tem sido de um resultado fantástico, com profundas experiências em toda a igreja. Os nossos jovens, por exemplo, a nível nacional, reúnem-se todas as sextas-feiras para meditarem no que vem daí da escola bíblica. E, de facto, irmãos, temos recebido um resultado fantástico. Por isso, quero agradecer ao pastor Gideli, de todo o coração, e não só, a toda a igreja do Brasil, pelo vosso carinho. Um grande abraço de Angola. A paz do Senhor, irmãos. Amém. Que testemunho maravilhoso, um grupo de jovens muito bom. Para ter uma ideia, os irmãos, nós tivemos um seminário numa cidade no sul de Angola, que se chama Lubango. E essa cidade, o grupo de jovens ali é um grupo notável, tanto quanto o grupo de Luanda, da capital. Então os jovens são muito ativos na obra do Senhor, nesse país, em Angola. E tivemos até mesmo a bênção de ontem ter sido publicado aqui 2 unções, 2 irmãos que foram ungidos ao Ministério da Palavra, e o presbitério confirmou essa unção diante do Senhor, e eles ontem receberam a informação. Angola está de parabéns, além de um pastor, o pastor José Eduardo, que já está ali há tantos anos. O Senhor levanta agora mais 2 ministérios da palavra, unção ao Ministério da Palavra. E a bênção que temos de estar lá morando temporariamente
o pastor Pirajara Freitas, que está também em Angola, chegou para lá recentemente na vida sua profissional. Nós ficamos muito felizes com essa informação do pastor José Eduardo e nós vamos continuar agora no nosso próximo vídeo. Nós vamos também falar sobre um testemunho de outro país de língua portuguesa. E desta vez nós vamos para Moçambique, a cidade de Tete. Tete fica ao noroeste de Moçambique, bem lá próximo do norte do país. E ali nós temos 2 igrejas na cidade de Tete, mais um trabalho. E ali o senhor levantou o nosso primeiro ungido ao Ministério da Palavra, agora no início do mês de outubro, naquela apresentação de 3 de outubro, o nosso irmão amado, ungido, que é o Oscar Alguineiro, lá da cidade de Tete, na região da Zambésia. Ele vai dar agora um pequeno testemunho relacionado ao trabalho dos jovens lá em Moçambique. A igreja com a paz do Senhor Jesus. A nossa maior alegria hoje é perceber que os jovens estão participando na escola bíblica dominical de uma forma especial. De uma forma especial porque temos visto com muita alegria as revelações que o Senhor tem dado aos jovens. Isso nos maravilha também, porque nesse momento breve nós estamos vivendo na última hora da última hora, que antecede a volta do Senhor Jesus. O Senhor Jesus voltará brevemente para buscar a sua igreja. Então vemos que há um aperfeiçoamento da doutrina por parte do Senhor. As revelações que o Senhor tem dado à sua igreja, e em especial aos jovens nessa última hora, que é uma necessidade dos jovens estarem no corpo, participando de uma forma ativa. Isso nos alegra quando os nossos jovens postam vídeos, postam textos nos grupos das igrejas com revelações. Isso alegra-nos, maravilha-nos, porque vemos que são jovens que estão integrados no corpo. Então essa é a nossa maior alegria. Maranata, o Senhor Jesus vem. Amém. Que testemunho maravilhoso do ungido Oscar Alguineiro, porque, para os irmãos terem uma ideia, o nosso número de jovens em Moçambique é um número surpreendente, porque nós temos em Moçambique igrejas em várias cidades, na capital, em Maputo, também lá mais ao norte, no centro do país, em Beira, em Nampula, além de Tete. E lá em Nampula temos também irmãos lá em Namaíta, Moma, vários lugares que nós temos igrejas ali em Moçambique. Deus tem prosperado muito o trabalho e os nossos jovens têm sido muito atuantes no trabalho ali, inclusive de evangelização nas ruas, e a obra tem prosperado muito. Precisava realmente, o Senhor nos deu a bênção de levantar ali um ungido ao Ministério da Palavra. Louvado seja o nome do Senhor. Nós vamos continuar ainda agora na África de língua portuguesa. E dessa vez nós vamos agora para a Guiné-Bissau. A Guiné-Bissau é onde está ali o pastor Mathieu Tadeu. O pastor Mathieu Tadeu, nós o conhecemos e visitamos ali, fazendo um seminário em 2017 na capital, em Bissau. Bissau é a capital da Guiné-Bissau. E ali, este pastor, ligado a várias igrejas, está ligado a nós agora pelos laços da comunhão do Espírito. Já esteve no Brasil, visitou o Manaim. E ele vai dar agora um testemunho também do trabalho que está sendo feito ali nas suas igrejas, relacionado com a escola bíblica dominical. A paz do Senhor, quero agradecer a Deus pela escola bíblica que a gente tem acompanhado, assistir durante todos os domingos, e é respectivo a Jesus no Velho Testamento, para dizer, eu aprendi muito as experiências aí, descobri muitas coisas a respeito de Jesus no Velho Testamento, como o sumo sacerdote que representava Jesus no Velho Testamento, e que é o único, e é sobre a aspersão do sangue, que é quando Jesus morreu na cruz, o véu se rasgou
de alto para baixo, que mostravam o sangue de Jesus aspergiu até a arca, dando-nos acesso. Pelo clamor de Jesus, a gente tem um céu aberto para conter glória de Deus. E o que eu também fiquei muito impressionado é que o tabernáculo também representava Jesus também. E foi uma experiência imensa para mim, porque eu descobri posso dizer, um mistério, né? Porque às vezes eu passava assim, no tabernáculo, passava assim, mas chega um momento, quando a gente estava a tratar de Jesus no Velho Testamento, vi que o tabernáculo representava Jesus, ficava no centro, que era Jesus que estava como um mediador entre Deus e os homens. E foi uma bênção para mim. Agradeço tanto a escola bíblica, a igreja África, Guiné-Bissau, agradeço. E que Deus possa nos ajudar a acompanhar cada tempo que a internet possa ter para que nós possamos seguir o estudo. Que Deus vos abençoe. A paz do Senhor. Maranata. Vem Jesus. Irmãos, é maravilhosa esta colocação feita pelo pastor com relação ao assunto da escola bíblica quanto ao tabernáculo e Jesus no Velho Testamento. Isso porque neste país nós temos uma programação ali de uma rádio evangélica que transmite para nós a nossa programação do programa Anunciando o Evangelho Eterno, em áudio, uma rádio. E ele próprio, o pastor Tadeu, há uma rádio no interior do país que ele vai lá e ele prega. Os irmãos viram alguma dificuldade dele expressar em português? Porque lá ele prega na língua local, que é o crioulo da Guiné-Bissau. Então o raciocínio dele em português dificulta um pouco mais. Outra observação interessante é que nesse país também há muitas igrejas evangélicas, mas o grupo de evangélicos ainda é muito pequeno, porque é um país 50% de cultura muçulmana. Agora, o vídeo anterior do pastor de Moçambique, também é interessante lembrar que em Moçambique nós temos lá na cidade onde estava o ungido, né, o ungido de Moçambique, temos também uma programação de rádio que transmite a nossa programação ali do Anunciando o Evangelho Eterno, lá em Moçambique. Então nós temos na África 2 lugares onde a nossa programação também é transmitida ali por rádio. Muito bem colocado esse aspecto para nós. Agora nós vamos passar para a África de língua francesa. E então na África de língua francesa nós estamos muito bem representados em vários países da África, como ali a Guiné, como ali a Libéria, também a Ivory Coast, ou seja, Costa do Marfim, e também alguns outros países como esse que nós vamos ver agora, que é a Burkina Faso. A Burkina Faso, ou Burkina Faso, ali está na capital Ouagadougou. O pastor que é ligado a nós, o pastor Roger Nagalô, ele é ligado a nós já há muitos anos. Ele vai mandar uma parte da gravação que ele fez, nós vamos passar aqui, quando ele fala a respeito da escola bíblica dominical lá na sua igreja. Bien-aimé en Christ, Jésus-Christ est notre ami. C'est notre ami, c'est l'ami fidèle. Si tu veux que Jésus-Christ soit ton ami, il faut l'accepter. L'accepter dans ton cœur, l'accepter dans ta pensée, l'accepter dans ta vie. Et cette pensée-là de l'éternité doit nous motiver, doit motiver chaque enfant de Dieu. Cette génération ne passera pas sans que Christ ne revienne. Cette génération ne passera pas sans que Christ soit à la porte. Autant qu'enfants de Dieu bien-aimés, au sein de cette jeunesse donc, nous avons des enseignements sur l'avènement du Seigneur,
des enseignements sur le retour de Jésus-Christ, des enseignements sur le retour de Jésus-Christ. Et en tant qu'enfant de Dieu, la jeunesse participe activement à ces paroles, à ces enseignements. Nous prenons aussi des repas quotidiens tous les 2 mois afin de pouvoir renforcer de l'amitié entre les frères et sœurs. Au sein donc de la jeunesse, nous organisons des séminaires comme des thèmes dont nous avons cité. Autour de nos cellules de maison, l'enseignement de la parole est donné. Les gens s'activent à la prière, à la communion fraternelle et à l'évangélisation. Beaucoup donc invitent leurs amis, beaucoup invitent leurs frères, leurs collègues, et nous partageons ensemble la vie en Christ. En ces moments difficiles, marqués par la pandémie de la maladie, marqués par les difficultés, par les crises économiques, je voudrais que Jésus-Christ console les cœurs. Muito obrigado ao pastor Roger Nagaló. Ele está sempre conosco nos seminários que são realizados na África Ocidental, quando nós realizamos seminários ali em Gana. O pastor Roger está ligado a nós há quase 15 anos e, portanto, o testemunho dele é um testemunho maravilhoso com relação aos jovens, ali o trabalho de jovens da sua igreja. E ainda agora em língua francesa, nós iremos agora para o Burundi, onde nós estamos estabelecidos ali, o pastor Alex Kazadi. O pastor Alex Kazadi está ligado a nós, já esteve no Brasil, inclusive, e participou aqui de uma equipe de construção de templo, quando ele ainda era diácono. E indo para o Burundi, lá foi construído o primeiro templo que nós construímos lá na África, e dentro dos modelos nossos aqui na cidade do Burundi, e acompanhado por ele, hoje ele é o pastor da igreja. Pastor Alex Kazadi, ele faz parte do grupo de pastores nossos nas várias cidades onde nós temos igrejas naquele pequeno país da África, e inclusive igrejas na fronteira com a Ruanda e com o Congo, sob responsabilidade dos pastores do Burundi. Atualmente, o pastor coordenador do Burundi está no Níger, fazendo um trabalho de vida profissional, que é o pastor Delfin Sula. E nós vamos ouvir então esse pequeno testemunho do nosso pastor Alex Kazadi, de Bujumbura, a capital do Burundi. La paz do Senhor todo, la paix du Seigneur à tous. C'est le frère Alex de l'église Maranatha du Burundi. Je voulais juste faire un petit message à propos de l'école biblique dominicale par rapport à nos jeunes. Nos jeunes sont contents de la participation à l'école biblique dominicale pour juste 2 raisons. La première raison, c'est que nos jeunes sont intégrés dans le corps du Christ. C'est-à-dire quoi? Il y a la participation de tous les jeunes du monde ou bien des autres membres de l'Église au niveau mondial. Ça, c'est déjà un point positif pour le fait que c'est qu'on est dans le corps du Christ. Tout le monde y participe. La deuxième raison, c'est que ça fait partie de la connaissance. Ils ajoutent encore sur leur connaissance biblique, ils échangent et ils contribuent aussi. Nous remercions l'Éternel pour ces faits. Soyez bénis. Amém, muito obrigado ao pastor Alex Kazadi. E ele começou cumprimentando em português, porque ele esteve aqui, aprendeu um pouco português. E quando ele enviou o vídeo, eu agradeci a ele em Swahili, ou melhor, em Kirundi, que é a língua que eles falam lá no Burundi. Então ele ficou muito feliz porque ele me ensinou um pouco a falar um pouco de Kirundi. Mas o pastor Alex, ele é pastor de uma igreja com muitos jovens. Recentemente nós tivemos até a participação de um dos jovens da igreja de Bujumbura, que gravou um vídeo respondendo uma pergunta da Escola Bíblica Dominical. Então é um grupo de jovens realmente muito atuante, e ele é um pastor jovem, e ele trabalha muito bem com os jovens daquela região, enviando inclusive alguns para o interior do país para fazer trabalhos de evangelização. Um trabalho realmente muito bom, feito pelo pastor Alex Kazadi. Agora nós iremos passar para os irmãos outra informação relacionado à obra no exterior. Deixamos aqui apenas um detalhe que nós não informamos no início, é que nós estaremos apresentando aqui alguns relatórios de trabalhos de jovens em escola bíblica, e que não iremos apresentar ainda todos os trabalhos. Há países que nós não temos ainda condição de apresentar hoje aqui,
mas que numa próxima programação nossa como esta, nós iremos então contemplar outros países de outros continentes que não estão sendo apresentados aqui. O que nós vamos passar agora, nós iremos agora para o leste europeu, aqueles países da Europa Oriental, né, que nós chamamos de leste europeu, e também da Ásia Central. As EBDs ali, as escolas bíblicas, para informação dos irmãos, elas são dubladas e são postadas no canal oficial da Igreja Cristã Maranata, com uma semana de atraso para eles, ou seja, eles recebem sempre depois, por causa do fuso horário muito longo com relação ao Brasil. Mas mesmo assim, eles têm nos trazido grandes bênçãos. Esse é um relatório, um depoimento, né, dos irmãos lá, porque o pastor diz o seguinte, que a fé dos irmãos ali tem sido renovada e até aumentou a participação dos cultos diários com relação ao programa Anunciando o Evangelho Eterno, que é dublado em russo e enviado lá para aquela região do leste europeu e da Ásia Central. E também os cultos locais, que são transmitidos via Zoom, eles recebem lá na língua deles. Mas o pastor diz assim, estamos especialmente maravilhados, ele deu um depoimento, com a profundidade das revelações alcançadas pelos jovens nas respostas às perguntas da EBD. Aliás, diga-se de passagem, alguns domingos atrás, uma escola bíblica, nós apresentamos aqui um vídeo de um jovem, o jovem German. O German apresentou da Igreja de Moscou um vídeo, ali a resposta muito bem colocada em língua russa. E isso demonstra que esses jovens estão estudando a palavra de Deus. E o Espírito Santo tem concedido a eles revelações do Senhor. E o estudo da palavra também tem trazido para os jovens muito ânimo, para alguns que inclusive estavam até desanimados. E desta forma, a EBD tem sido para eles motivo de renovo na vida espiritual e até avivamento nas igrejas. Por isso agora nós vamos fazer uma pequena pausa nesse relatório para ouvir uma informação num vídeo que é dada pelo pastor ligado a nós também na Rússia, que é o pastor Vadim Petrenko. O pastor Vadim Petrenko é pastor da igreja de Smolensk. Smolensk é uma cidade da Rússia próxima à fronteira com a Ucrânia. E ali naquela parte extrema da Rússia ocidental, na fronteira com a Bielorrússia, né, o Belarus e a Ucrânia, está ali a cidade de Smolensk. Nós temos ali o pastor Vadim Petrenko e ele mandou uma mensagem através desse vídeo que nós vamos ouvir aqui agora, que nós vamos assistir aqui agora. Дорогие братья, мир Божий, паз до Сеньор, хочу выразить благодарность за вашу заботу о нас, за ваши молитвы, также благодарность за то учение, которое вы передаете, и особенно за библейские школы. Мы сильно переживали в церкви слово и учение о живом слове. Слава Богу за слово жизни, что мы знаем путь, но действительно, как важно следовать этому пути, как важно иметь живое слово. Также очень благодарим за учение об Иисусе Христе в Ветхом Завете. Тоже через это мы имели очень большое назидание. И вот эту радость переживать живое слово, действие Духа Святого, которое ведет нас за руку, и через это имели очень большое назидание. Спасибо за прекрасную тему о вере, которую передавал пастор Жидалчи. Мы также все больше и больше понимаем и переживаем необходимость непосредственной связи с Господом, и через это способность слышать, различать, разуметь то, что Господь из вечности совершает, делает. Молимся и просим, чтобы Господь дал нам милости, благодати. Amém. Muito obrigado, pastor Vadim Petrenko. E nós ficamos muito felizes com esta informação dada pelo pastor, ligado a nós há muitos anos, e também já esteve no Brasil, participando de seminários conosco aqui no Brasil. E nós ficamos muito felizes porque na Rússia, o nosso grupo de jovens nas igrejas é um grupo muito atuante. Nós vamos ver agora, daqui a pouco, eu vou aqui apresentar um relatório de um dos nossos pastores, para os irmãos terem uma ideia de como os nossos jovens realizam trabalho do Senhor ali na Rússia, onde nós estamos. A obra do Senhor está estabelecida ali em pelo menos
21 ou 22 cidades da Rússia, que os irmãos já assimilaram os ensinos da obra do Senhor e têm estado em comunhão conosco. E agora nós vamos passar aqui um pequeno relatório que foi enviado pelo pastor Vladislav Nikolaev. O pastor Vladislav é um jovem pastor, esteve agora no mês de fevereiro aqui no Brasil. Ele é pastor das nossas duas igrejas que temos em Moscou, na Rússia, na capital da Rússia. E o pastor nos enviou um pequeno relatório onde ele diz o seguinte, ele diz que os jovens ultimamente têm experimentado ali uma ação interessante de Deus. Ou seja, ele conta uma experiência que diz o seguinte, um jovem que competia profissionalmente em tiro esportivo, aliás, é um esporte muito comum na Rússia. O pastor diz que desde os 14 anos ele faz parte dessas competições. E em uma reunião, diz o pastor, a reunião da igreja, o Senhor mostrou no culto uma visão com a vida desse jovem. O Senhor mostrou o seguinte, que ele levava a arca da aliança, né, juntamente com os outros irmãos da igreja. E o dom foi entregue a ele. Mas depois, o pastor diz, nós vimos que o esporte o atraía muito. E ele começou a ter tanto sucesso no esporte que ele foi convidado para fazer parte da seleção de tiro da Rússia. E aí ele participava de todas as competições e o tempo foi passando e passaram-se 4 anos. E nós continuamos, o pastor relata, orando por ele. E em um determinado momento, ele me telefonou para o pastor, e ele me disse, eu estive pensando que depois de todos os acontecimentos no esporte, eu comecei a perceber que isso tudo era vaidade. Todos os meus companheiros de esporte procuravam vitórias em competições. Mas para que isto? Aí o jovem disse, isto é somente a glória do mundo. Mas algo mudou em mim e eu não consigo mais fazer isto. E então, aquele jovem foi e falou ao técnico da sua seleção que ele estava deixando aquele esporte. E depois disso, ele começou a participar de todos os cultos na igreja. Aprendeu, inclusive, a pregar e a participar das reuniões de obreiros. Ele pregava nas reuniões de obreiros, participando da reunião. E o pastor completa dizendo que Deus concedeu a ele experiências com os dons espirituais. Olha que coisa maravilhosa. Ele está trabalhando hoje e entregando dons. E hoje, realmente, ele leva a arca do Senhor juntamente com os demais irmãos. E o pastor completa a informação dizendo, hoje nós somos gratos a Deus porque ele ouve as nossas orações. E a sua palavra e os dons são fiéis. Um jovem, outro testemunho, o pastor Vladislav deu. Um jovem começou a namorar uma jovem do mundo. Isso durou 1 ano. E nós oramos por ele. E um dia, num dado momento, tivemos um culto. E ele esteve também no culto, juntamente com uma outra igreja, que nós estávamos cultuando junto com a outra igreja da obra, da Igreja Maranata. E o Senhor deu um dom com aquele irmão. Uma visão mostrando como estava a situação dele. E abrindo os segredos do seu coração. E o Senhor disse que não se agradava desse relacionamento. O jovem, então, foi muito visitado pelo Senhor com aquele dom. E o resultado disso é que ele rompeu aquele compromisso. E ele começou, então, a servir ao Senhor na igreja. E servir com ousadia. Participar, inclusive, das escolas bíblicas dominicais. E também dos cultos internacionais com o Brasil. E o Senhor começou a conceder visões, e glória a Deus pelo seu trabalho com os jovens aqui na nossa igreja, porque muitos começaram a orar uns pelos outros, a jejuar, auxiliando o ministério da igreja e fazendo visitas aos lares dos irmãos, e muitos estão com o propósito de se batizar nas águas. Alguns participam, inclusive, do grupo de louvor. Temos também alguns que até esfriaram na fé, tiveram problemas, mas nós estamos orando por eles e pedimos aos irmãos que nos apoiem em oração. No mês de janeiro próximo, os nossos jovens demonstraram o desejo de se reunir com os irmãos de outras igrejas nossas aqui na Rússia, na obra do Espírito Santo,
para estarmos em comunhão e orarmos uns pelos outros. E eles querem participar de um seminário. Pedimos então aos irmãos aí para que orem por este motivo, para que o Senhor acrescente mais jovens na casa de Deus. Em Moscou, os jovens participam do louvor, os jovens fazem transmissões, eles são usados em dons, eles pregam a palavra, e no mês de janeiro próximo nós teremos um seminário para os jovens das várias regiões da Rússia. Pedimos a oração dos irmãos por esse motivo, para que Deus nos dê direção em tudo, o Senhor nos dê a palavra, os dons, o Senhor abençoe o momento de comunhão e isso venha a ser uma bênção para as nossas vidas. Louvado seja o nome do Senhor. Esse é o testemunho do pastor Vladislav Nikolaev de Moscou, das nossas igrejas em Moscou. Eu gostaria agora de dar uma pequena informação aos irmãos relacionada essa informação com os nossos trabalhos em outras regiões de língua eslava, língua russa, como é o caso também ali da região central da Rússia, aquela área ali próxima que é chamada dos Urais. Os Urais são os montes na Rússia que separam a Europa da Ásia. Então nós temos ali na região da Udmurtia, da Tartária, e o pastor Evgeny Gorbov e o pastor Eduardo são pastores muito usados ali nos trabalhos de jovens, fazem constantes seminários ali com os nossos jovens daquelas igrejas, e são muitas igrejas. Também, mais adiante, lá na Ásia Central, nós temos ali o Cazaquistão. O Cazaquistão é aquele país que fazia parte da ex-União Soviética e que hoje é uma das repúblicas independentes e que, portanto, esse país fica ali próximo do Mar Cáspio. Temos ali igrejas maravilhosas, como a igreja de Akhtal, a igreja de Almaty. Akhtal fica no extremo, Almaty fica no outro extremo. E ali naquelas igrejas, para os irmãos terem uma ideia, os nossos irmãos jovens ali, eles cantam louvores em português. Eu tive a oportunidade de participar ali de um culto em que os irmãos, os jovens, cantando, os jovens juntamente com adolescentes, cantando louvores da obra em português, em língua portuguesa. Fiquei maravilhado com esse trabalho. Da mesma forma, também no país ali mais próximo, na parte mais abaixo do Cazaquistão, nós temos o Uzbequistão, país de 97% muçulmano, e que nós temos ali igrejas notáveis, de grupos de trabalho de jovens. Fizemos seminários ali na cidade, na capital, que é em Tashkent, onde está o nosso pastor ali, o pastor Sergei Nistailo, e temos também na cidade de Samarcã, o pastor Mahmoud, pastor Kahor. São homens de Deus que trabalham com os nossos jovens como uma bênção nas mãos do Senhor. Esse testemunho é um testemunho maravilhoso, porque mostra ali, naqueles países, um trabalho, inclusive, que os nossos jovens estão começando a fazer com a Escola Bíblica Dominical, compartilhando com países vizinhos, como o Tajiquistão e até o Afeganistão. Eles têm comunhão com pastores daquelas regiões. Isso é muito interessante. E o pastor Kahor nos mandou uma mensagem. Olha a mensagem que o pastor Kahor, lá de Samarcã, cidade ali do Uzbequistão, da região que é chamada Rota da Seda, né? Quando a seda que saía da Índia ia para a Etiópia, passava por Samarcã. O pastor diz o seguinte: a paz do Senhor, graças a Deus, por enquanto nós reunimos somente online. Estamos reunindo somente online. E Deus tem nos abençoado de forma abundante, diz o pastor Kahor. Nos cultos durante a quarentena, ele opera através dos dons espirituais usando jovens. As reuniões de jovens ocorrem uma vez por semana na igreja local. E uma vez temos culto internacional, do qual participam jovens da obra do Senhor de diversos países de língua russa. Os jovens têm mantido comunhão uns com os outros, participam da EBD, toda a igreja assiste às transmissões da EBD, não olhando para as dificuldades da pandemia. Maravilha, glória a Deus. Ele continua dizendo, e mesmo tendo parentes de outras religiões, como o muçulmano, por exemplo, o nosso povo, em especial os nossos jovens, eles têm sido firmes no Senhor. O povo, neste momento difícil, não se dispersou. Muito pelo contrário, se consolidou, em especial com as igrejas da obra do Senhor. 2 vezes na semana temos culto com todas as igrejas da obra do leste europeu. E por tudo damos graças ao Senhor Jesus Cristo.
A paz do Senhor a todos. Resumindo, irmãos, interessante que esses vários testemunhos que eles foram enviados a nós, dali daquela região, podemos concluir que os estudos da EBD têm promovido a união, além de despertar o interesse do chamado para o auxílio ao ministério da igreja. E muitos que antes nem oravam nos cultos, hoje estão participando e orando nos cultos. Temos tido experiências maravilhosas também com os programas anunciando o Evangelho Eterno. O pastor continua relatando. E, inclusive, o programa Lâmpada para os Meus Pés. Amém. O programa Lâmpada para os Meus Pés. E com o Seminário Internacional Graça e Fé. Que relatório notável do pastor Kahor, um pastor de origem iraniana, residente no Uzbequistão, que se converteu ao cristianismo, veio para a obra e hoje é um dos nossos pastores, usado inclusive em dons de interpretação de línguas e língua estranha. Louvado seja o nome do Senhor. Que testemunho maravilhoso é esse. Nós agora vamos passar para os irmãos uma informação final, porque nós percorremos alguns países da África, de língua francesa, inglesa e portuguesa. Depois nós tivemos dando alguma informação sobre a Rússia e também a Ásia Central agora. Agora vamos passar para a Europa, onde ali nós iremos ter inicialmente um só testemunho e nos programas futuros daremos outros testemunhos do trabalho feito com jovens na Europa. Mas hoje ficaremos somente com o relatório da Itália. E nós vamos ter para esse relatório a participação ali do nosso pastor, que é ligado a nós ali, que é o pastor nosso da obra do Senhor, esse relatório na Itália. E vamos ouvir então esse relatório. Salutiamo i nostri fratelli con la pace del Signore Gesù ed è una grande benedizione partecipare e testimoniare di questo lavoro così importante che viene realizzato nelle scuole bibliche domenicali, dove ogni settimana vengono sviluppati temi dottrinari attraverso le domande che emergono dalla parola di Dio. E nella scorsa settimana abbiamo potuto vedere e accompagnare diverse risposte fatte dal gruppo delle serve di diverse chiese e da diversi paesi. E questo lavoro ci sta portando grandi benedizioni, inclusive molto bene eseguita e realizzata dalle nostre serve di tutta Italia. Tutte le chiese stanno partecipando e inviando di continuo, ogni settimana, il loro contributo, sia quello personale che quello di gruppi, operai, serve e i nostri giovani. Ed è giustamente di quest'ultimo che vogliamo lasciare qui la nostra breve testimonianza, dove i giovani di tutta Italia hanno una partecipazione notevole e sempre più costante ad ogni settimana. E i pastori contribuiscono molto per la realizzazione di questo lavoro con i nostri giovani. Chiese come Milano e Roma che ogni settimana inviano le loro risposte sia individuali che quelli di gruppo, e anche le chiese di Mantova, Treviso, Torino, i lavori di Pisa, Napoli, che oltre alle risposte inviano anche le video risposte nella lingua italiana. E dinanzi a tante partecipazioni fatte dai nostri giovani di tutta Italia, che vogliamo qui raccontare una in particolare, e che fu rilasciata questa settimana da uno dei nostri giovani, che appartiene alla Chiesa di Roma, dove nella seconda domanda che diceva così: citate alcune delle principali risorse offerte da Dio e messe alla disposizione di Israele come nazione sacerdotale. Il giovane, in evidenza, ha risposto così, che dinanzi a molte risorse date da Dio per il suo popolo come nazione sacerdotale, lui ha citato in particolare l'Arca dell'Alleanza o l'Arca del Patto, dove dando evidenza al mistero che aveva dentro dell'Arca. E lui disse una cosa, che l'Arca differenziava Israele dagli altri popoli e che in essa si trovavano i misteri di Dio, ossia le tavole della legge che rappresentavano o raffiguravano il Padre, contenendo lì il patto, ossia l'alleanza di Dio
con il suo popolo. La manna che rappresentava il proprio Signore Gesù, che è il pane della vita, e il bastone o verga di Aarone, che rappresentava la guida sicura dello Spirito Santo. E oggi, in mezzo alla Chiesa, è la presenza dei doni spirituali. E questo mistero che c'era dentro dell'arca accompagna oggi la Chiesa di Cristo Gesù in quest'opera dello Spirito Santo. Lodato sia il nome del Signore per questo. E con questo lasciamo qui a tutti voi il nostro abbraccio fraternale. E noi di tutta Italia vi salutiamo com a paz do Senhor Jesus. Amém. Muito obrigado, pastor Rogério, por esse brilhante relatório relacionado à Itália. E quando nós podemos ouvir ali o testemunho dos trabalhos e igrejas que nós temos nas várias cidades da Itália, nós vemos o milagre de tudo isso. Como Deus é capaz de operar de uma forma tão maravilhosa num país como a Itália. E principalmente esse testemunho contado pelo jovem de Roma. Quando nós ouvimos testemunhos assim, relacionados a Roma, nós ficamos maravilhados. Ali de onde partiram cartas do apóstolo Paulo. E hoje nós estamos recebendo esse relatório de que a obra do Espírito Santo, 20 séculos depois, continua sendo realizada de uma forma tão maravilhosa ali na Itália. Ficamos muito felizes em encerrar aqui esta parte da nossa programação com esse brilhante e maravilhoso testemunho de edificação espiritual dado pelo pastor Rogério. Teríamos outros também pelo pastor Bergson Gil da Costa, que é o pastor também que está lá ligado à Itália, responsável hoje pela Itália, e vários outros pastores que nós temos ali naquele país. Muito obrigado. Nós estamos chegando então, irmãos, ao nosso final desta programação e deixamos aqui mais uma vez a informação de que em outro momento nós iremos apresentar relatórios como este dos demais países da América do Norte, América Central, América do Sul e também da Ásia. Estaremos apresentando aqui para os nossos irmãos e amigos aquilo que o Senhor está realizando na sua obra, no meio dos jovens, com relação à palavra de Deus. Experiências gloriosas. Vamos então encerrar orando ao Senhor nosso Deus. Oremos. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós louvamos a Ti, bendizemos o Teu nome, pela maneira como o Teu Espírito Santo, Senhor, tem operado de forma tão maravilhosa na vida dos Teus servos, os nossos jovens, em todos os lugares do planeta. Te louvamos, Senhor Deus, pela sensibilidade que o Teu Espírito Santo tem encontrado no coração daqueles jovens que ainda em idade tão tenra buscam a Tua face de todo o coração. Nós Te louvamos, Senhor, e bendizemos a Ti. E encerrando esta programação, nós queremos bendizer o Teu nome por aqueles que acompanharam conosco, pedindo que Tu abençoes as suas vidas e estende, Senhor, agora a Tua mão para abençoar, porque em Teu nome dizemos que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, nosso Pai, e a consolação do Espírito Santo seja com todos vós, agora e para sempre. Amém. Glória a Deus. Deus assim a todos abençoe com a paz do Senhor Jesus.